Vamos começar nossa receita então de pão caseiro, muito fácil, gente, você não precisa sovar. Esse pão eu aprendi com a minha tia Irma. Ela me ensinou ainda quando eu tinha uns 12 ou 13 anos. Diz que era uma receita que o meu avô também fazia. Então vamos para a receita. Você vai colocar fermento biológico, depois eu vou deixar toda a descrição para vocês da receita, e sal. O sal é bem a gosto, porque se você quiser um pão mais adocicado, você vai botar bem pouquinho sal, tipo uma colherinha. Se você quiser esse pão um pouco mais, com um sabor mais salgadinho, acrescenta mais sal e diminui um pouco o açúcar, ok? Mas eu vou deixar a minha receita básica aqui para vocês. Óleo, pode também substituir por manteiga se você quiser. Dá uma leve mexida só para misturar. Ovos também. Mexe, para dar uma misturada. O leite é assim, ó, você tem que ver tipo a temperatura para mamadeira de criança, certo? Você pode até colocar o dedo, sentir, ele tem que estar morninho, não pode estar quente. Ele é que vai ajudar também a fazer a nossa massa crescer. Eu coloco metade de leite e metade de água. Dá uma misturada. Gente, essa receita é muito fácil. Agora a gente já vai entrar com a farinha. Fazer propaganda para a farinha da nossa cidade, farinha Libardone. A farinha você vai colocando e vai vendo se precisa mais ou menos, tá? Porque depende muito do tamanho que você vai pegar. Às vezes o ovo é maior, é menor. Se você colocar manteiga, também vai mudar a quantidade de farinha que você precisa colocar. Você vai ter que sentir na mão, tá? Eu vou deixar aproximado o que eu coloquei aqui, aproximadamente 1 quilo para essa receita. Mistura assim um pouco, para não colocar a farinha toda de uma vez. E vamos colocando mais farinha. Esse pão ele é bem prático porque você pode fazer o pão normal, você pode fazer... eu vou ensinar uma dica no final, para não ficar aquela casca seca do pão, tá? No final eu vou passar essa dica, que é a dica que a minha sogra me ensinou logo que eu casei. Eu nunca gostei muito da casquinha seca do pão, tem gente que gosta, eu nunca gostei. Aí o que eu fazia? Eu acabava tirando essa casquinha. E a minha sogra me ensinou o segredinho dela para isso não acontecer. Vocês podem ver que eu vou botar bem mais farinha, porque eu tô fazendo uma receita e meia aqui, porque eu quero fazer os bolinhos de pão também frito. Mas se você for fazer a receita normal, ela vai mais ou menos te dar 1 quilo de farinha, 1 quilo ou 1,2 kg. Quando começar a ficar difícil de você mexer, é sinal que tá na hora de você colocar a mão e amassar esse pão. Eu tô fazendo sem cortes, para vocês verem como ele é rápido e fácil de fazer. Já vamos colocar esse pão na bancada. E assim, ó, você vai amassar só mesmo o suficiente para ele parar de grudar nas suas mãos e incorporar toda a farinha. Então, olha, se você for ver, ele já não tá mais quase grudando na minha mão. Então, só vou aproveitar agora para dar uma misturada, para não ficar esses pedaços de essa farinha muito solta e para misturar bem a massa. Não precisa cilindrar, esse pão você não cilindra. Gente, olha que massa linda que já tá ficando. Olha, não tá mais grudando praticamente nas mãos. Assim, essa massa já está perfeita. Eu não preciso amassar mais do que isso. Esse que é o segredo desse pão. Geralmente a mulher está trabalhando fora, está correndo. Amassa isso aqui de meio-dia, deixa crescendo, se estiver muito frio. Quando chega às 6 horas, coloca assar. Ou faz num domingo também, é rapidinho. Então vamos colocar ele de volta na nossa bacia. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar um plástico por cima para ele não secar, tá? A gente vai deixar um plástico aqui por cima para ele não secar. Só deixa assim, ó, encostadinho. Pode colocar uma toalha por cima também. E vamos deixar ele pelo menos dobrar ou triplicar de tamanho.
Enquanto esperamos o pão ficar pronto, olha só o almoço que o meu filho Bruno está fazendo. Delicioso. Gente, então, cresceu nossa massa, olha só. Perfeita. Vamos tirar o plástico. Se você quiser deixar crescer mais, você pode deixar também. Vamos colocar farinha na bancada. E vamos tirar, olha só que massa esponjosa e linda que ela ficou. Olha só. Então, a gente vai tirar toda essa massa. O que você vai fazer agora? Você vai dar só uma sovada bem pouca. Essa massa você não vai ficar sovando muito. Isso já é o suficiente, ó. Eu não cortei para vocês verem o tempo que eu fiquei sovando essa massa. É só isso. A gente já vai agora dividir ela na forma. Então eu vou fazer só uma forma de pão. Você pode passar o azeite ou se você tiver esse desmoldante, pode ser também. Tá? Passamos. Essa massa aqui, ela vai dar 3 pães médios, tamanho normal, assim. Ou você pode fazer 2 para ele ficar bem fofão. Então, a gente vai fazer ele normal, tá? Porque eu quero que sobre massa pra gente fazer bolinho de pão. Então, eu só vou moldar isso aqui. Mas como eu falei, você vai sovar o mínimo possível. Esse aqui é pra quem realmente não tem muito tempo mesmo. Tem que ser bem correndo o negócio. Gente, tá pronto. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou deixar crescer agora até ele pelo menos dobrar de volume ou triplicar o tamanho dele. E a gente vai colocar depois assar. Então, desde que eu comecei, já se passaram 3 horas. Então, 3 horas ela dobrou de tamanho. Vamos deixar mais umas 2 ou 3 horas, ela vai dobrar também ou triplicar de tamanho. Vamos deixar num local que não pegue vento, que seja mais quentinho. Hoje tá muito frio aqui em São Lourenço, tá? Acho que uns 8 ou 9 graus. O que eu fiz? Eu deixei numa área que nós temos ali, que pega o sol. Então, aqueceu e ela cresceu rapidinho. Mas às vezes pode demorar até 4 ou 5 horas para crescer a massa se estiver muito frio. No verão sempre vai crescer mais rápido, tá? No verão é sempre mais rápido esse processo do crescimento da fermentação. O restante da massa que sobrou, então, você pode ou deixar ela crescer para ficar um pouquinho maior e ficar mais fácil até de modelar, porque ela vai ficar mais fofinha, ou você já pode fazer isso agora. Então, vamos colocar um pouco de farinha. Como que eu gosto de modelar esses bolinhos de pão? Você vai amassando essa massinha até você abrir ela. Ela vai ficar assim, sem um formato específico. Olha que bonitinha que ela fica. Bem rústica mesmo, assim que as pessoas, geralmente, as pessoas mais antigas faziam. Você vai ver quando você terminar de modelar os pãezinhos, esses aqui já cresceram. Eles já vão dar uma inchadinha. Gente, algumas pessoas gostam de fazer essa massa aqui, principalmente para a criança comer, que ela fica tipo um nozinho. Olha só. Você faz isso aqui e você volta aqui e ela vai ficar tipo um nozinho. Aí algumas mães que são mais criativas colocam aqui feijãozinho ou alguma coisinha assim para fingir que é um bichinho. É uma ideia também. Ele vai crescer, como ele tem bastante massa, você tem que deixar ele assar um pouquinho mais para não ficar grudento, ok? Também é uma opção. Eu prefiro essa forma aqui. Olha como já cresceu a massa. Nós vamos deixar mais um tempo ainda, passou só 1 hora. Daqui a pouquinho eu mostro de novo. Ele já triplicou praticamente de tamanho, já deu mais que o dobro. Então eu vou levar a assar agora e depois eu mostro como ficou para vocês e mostro o meu segredinho para não deixar a casca dele seca. Forno a 200 graus e vamos deixar ele assando. Prontos.
E nós vamos agora levar a fritar eles. E quem quiser pode passar no açúcar depois de fritar. Já mostro pra vocês. Então, a gente vai fritando elas. Você pode deixar ela bem douradinha. E depois, no que tira, ou come normal assim, ou pode passar no açúcar. Olha, você pode ir passando também no açúcar e canela e ele vai ficando bem gostoso. Gente, bolinho de pão frito pronto, com um cafezinho maravilhoso. Nossa, é muito bom, ainda mais com esse friozinho. Olha, então eu fiz uma parte com açúcar e canela, outra parte normal. Eu particularmente gosto muito de comer com nata, tá? Mas você pode comer com manteiga, pode passar requeijão, porque ele tá bem quentinho. Então, tá aqui o nosso lanchinho com massa de pão. Tirei o pão do forno agora e o segredo que eu falei pra vocês é, tirando o pão bem quente, você vai pegar uma toalha bem molhada, colocar por cima, ele faz esse barulhinho, ó, e vai deixar ela aqui. E ela vai suar o teu pão e deixar a casquinha toda mole. Olha, ele vai sair essa fumacinha, mas é bem normal, gente. Vamos deixar um pouquinho aqui. Agora sim, nossos bolinhos e o pão, gente, isso aqui ficou, olha, muito macio, fofinho. Ele não fica aquela casca quebradiça. Espero que vocês tenham gostado da receita.